Você sabia que a administração do estresse é um fator que tem grande importância, não apenas para a qualidade de vida, mas também para a manutenção da saúde mental, para a manutenção da saúde física também? Você sabia que o estresse elevado e a má administração do estresse é considerado um dos principais causadores de grande parte das enfermidades físicas? Você sabia que muitas das enfermidades físicas, fisiológicas, são, na verdade, apenas sintomas de enfermidades emocionais? Ou são o resultado de enfermidades emocionais que não foram cuidadas enquanto estavam ainda na esfera emocional? Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Importância da administração do estresse para a saúde física e mental. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Quando chegar no final, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. Aproveite e veja também outros vídeos aqui no canal, com temas relacionados ao comportamento humano, temas relacionados à inteligência comportamental. A importância da administração do estresse para a saúde física e mental. É praticamente um consenso entre os profissionais de saúde que muitas das queixas de seus pacientes com enfermidades fisiológicas são ou foram um dia um sofrimento psíquico não resolvido. É também praticamente um consenso entre os profissionais de saúde que o sofrimento físico tem o papel principal de não apenas chamar a atenção para os sintomas fisiológicos, mas que também chama a atenção para a importância das causas emocionais dos sintomas fisiológicos. Entre os tantos sofrimentos psíquicos que são capazes de produzir sofrimentos físicos e fisiológicos, o estresse é um fator que costuma estar presente em praticamente todos eles e tem um papel fundamental como gerador ou como potencializador dos sintomas físicos e fisiológicos. Mas afinal, o que é mesmo o estresse? O estresse é algo que apenas causa desgastes emocionais e enfermidades? Ou o estresse tem alguma razão de ser, como um processo psíquico? Como um processo psíquico, podemos pensar o estresse, assim como também podemos pensar outros processos psíquicos, como o medo, a ansiedade, a tristeza, a culpa, entre outros, como sendo processos psíquicos que foram desenvolvidos e evoluídos juntamente com a evolução humana, ao longo dos muitos milhares e milhões de anos da história humana como espécie. E que esses processos psíquicos têm, entre outras finalidades, o papel de contribuir para maiores chances de sobrevivência, tanto para a sobrevivência do indivíduo, quanto para a sobrevivência da espécie como um todo. Com esse olhar evolutivo da espécie humana, com esse olhar evolutivo dos processos desenvolvidos que contribuem para a evolução e para a sobrevivência da espécie humana, podemos pensar o estresse como algo de grande importância e até necessário para contribuir com a sobrevivência do indivíduo. Uma vez que o seu papel principal, a finalidade principal do estresse, é preparar o indivíduo para uma reação diante de uma ameaça ou de uma agressão, de forma praticamente instantânea e automática, levando o indivíduo a uma reação, que seja enfrentando o perigo ou a ameaça, ou que seja fugindo para escapar da tal ameaça, da tal agressão, que essa ameaça ou agressão seja real ou imaginária. Assim, como reação fisiológica diante de uma ameaça ou agressão, o estresse, como um processo, induz o organismo para a produção de hormônios que preparam o indivíduo para o enfrentamento ou para a fuga, aumentando o nível de glicose no sangue, aumentando a força muscular, aumentando a oxigenação no cérebro, entre outras reações.
Tudo isso para que a chance de sobrevivência do indivíduo seja aumentada. Então, diante disso tudo, podemos perceber que o estresse não é realmente um problema em si mesmo. Pelo contrário, o estresse é necessário e importante como um processo psíquico e fisiológico. Sendo assim, podemos deduzir que o verdadeiro causador de enfermidades mentais e físicas não é o estresse, mas o desequilíbrio do estresse. Uma coisa é o indivíduo ser exposto a uma situação geradora de estresse eventualmente, tendo o organismo tempo para processar e para se livrar das toxinas produzidas pelo estresse, antes de ser exposto novamente a outra situação geradora de estresse. Outra coisa é o indivíduo viver sendo exposto a situações geradoras de estresse constantemente, ou que se repetem em períodos de tempo tão pequenos que o organismo não tem tempo suficiente para processar e para se livrar das toxinas produzidas pelo organismo. Toxinas que são necessárias para o disparo do estresse como processo psíquico e físico diante dos momentos e das situações de ameaças e de agressões. E temos que concordar que, enquanto o homem primitivo, vivendo por milhares e milhares de anos na natureza, tendo que fugir ou enfrentar uma fera predadora ou a adrenalina gerada em razão de uma caçada, esse homem era exposto a situações geradoras de estresse periodicamente. Nos tempos atuais, as situações geradoras de estresse acontecem constantemente, levando o indivíduo a viver em um constante estado de alerta, tendo elevados níveis de estresse praticamente o tempo todo. São as exigências da vida moderna. São as contas para pagar, é a violência, são os golpistas que atacam de todo lado, é o trânsito, são as incertezas do mundo moderno, são os aproveitadores da ingenuidade e da ignorância, são os manipuladores, são as notícias mentirosas, são as campanhas de ódio, é a violência e o ódio político, a violência e o ódio religioso, é o falso moralismo, é o radicalismo político e religioso, é o extremismo político e religioso, entre tantas outras causas, que contribuem para um constante estado de alerta e para o disparo constante dos níveis de estresse, o que contribui de forma significativa para a grande incidência de enfermidades fisiológicas e mentais. E também talvez seja essa uma das explicações para tantos desajustes que vemos cotidianamente em nossa sociedade. Entre as enfermidades físicas e mentais provocadas ou potencializadas pelo estresse, podemos citar a depressão, a ansiedade generalizada, a ingestão abusiva de bebidas alcoólicas, o uso de drogas ilícitas, o uso abusivo de medicamentos, a irritabilidade, a agressividade exacerbada, a insônia, a falta de atenção e de concentração, os distúrbios alimentares, o cansaço excessivo do corpo e da mente, a confusão mental, a instabilidade emocional, as doenças psicossomáticas, que são aquelas que, apesar de serem doenças fisiológicas, têm um forte apelo emocional como pano de fundo. O estresse ou os transtornos causados pelo estresse variam muito de pessoa para pessoa. Depende muito da forma como a pessoa enxerga a vida, depende muito da forma como a pessoa enxerga o mundo. Depende muito da forma como a pessoa enxerga o mundo e se enxerga no mundo. Depende da forma como a pessoa interpreta o mundo. Isso determina a forma como a pessoa lida com os agentes causadores do estresse. Determina também quanto de estrago o estresse pode causar na pessoa. Como é praticamente impossível viver sem ser exposto a situações causadoras de algum nível de estresse, sobretudo nos dias atuais, com tantas incertezas em relação a tudo, com tantas exigências da vida moderna, com tantos avanços tecnológicos e científicos, mas com tão pouca evolução humana, com tão pouco sentido do ser, com tão pouco sentido do existir, com tanta alienação, com tanto desequilíbrio, com tanto radicalismo, às vezes até deixando a impressão que em vez de evoluirmos como espécie, na verdade estamos mesmo involuindo.
com tantas mentes ainda vivendo na Idade Média, ou vivendo numa nova Idade Média, no pior sentido do que isso pode significar. Não existe uma fórmula ou um manual para lidar com o estresse, uma vez que tudo depende principalmente da forma de ser de cada um. Tudo depende da forma que cada pessoa enxerga o mundo, tudo depende da forma que cada pessoa interpreta o mundo. Porém, existem algumas atitudes que podemos seguir que, se não contribuem para eliminar o estresse ou as situações causadoras do estresse, até porque isso é praticamente impossível, essas atitudes podem contribuir para manter algum equilíbrio emocional e podem contribuir para manter um equilíbrio na saúde emocional e mental. Entre essas atitudes podemos citar: descubra o que é que lhe tira do sério. Se você não tiver como se afastar do que lhe tira do sério, aprenda pelo menos a criar mecanismos para bloquear o máximo possível as influências de tudo que lhe tira do sério. Aprenda a dizer não quando necessário. Se tem alguma situação que verdadeiramente você não tem controle, nem tem nada que possa fazer para se afastar dela ou para resolvê-la, então aprenda a aceitar o que não pode mudar, procurando formas de ser atingido por essa situação o mínimo possível. Aprenda a enxergar as adversidades como uma oportunidade para a aprendizagem. Adquira também algumas atitudes práticas, como, por exemplo, ter uma alimentação saudável, pratique alguma atividade física regularmente, aproveite o seu tempo livre, tenha um tempo só para você, pratique algum tipo de medicação de relaxamento, pratique regularmente algum hobby que lhe dê prazer. Descubra atividades que contribuam para libertar os seus pensamentos de tudo que lhe faz mal. Promova ou participe regularmente de encontros com seus amigos, seus familiares. Procure manter sempre o alto astral. Mantenha uma agenda pessoal para seus compromissos, mesmo que de forma simples. Cuide da sua saúde financeira. Escute regularmente músicas que melhoram o seu humor, que melhoram a sua criatividade. Invista mais em experiências do que em coisas. Viaje sempre que possível, conheça coisas novas, prove comidas novas, lembrando também que nesse quesito, às vezes o menos é mais. Muitas vezes o programa mais barato é também o que vai lhe trazer mais satisfação. Um cachorro quente sentado no meio-fio, um pastel com caldo de cana na beira da estrada, uma fruta caída encontrada durante uma trilha pelo mato. Essas coisas simples, dependendo do contexto, dependendo da companhia, dependendo do humor, dependendo da forma de enxergar e de encarar a situação, podem ser muito mais valiosas e prazerosas do que qualquer almoço ou qualquer jantar em qualquer restaurante de luxo. Faça eventualmente atividades que fujam completamente das suas atividades costumeiras. Tem até uma frase interessante a esse respeito que diz o seguinte, ou questiona: quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Então, viva a vida com mais leveza, viva a vida com mais flexibilidade, sorria mais, é de graça e só faz bem. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou desse tema, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora esse momento e faça a sua inscrição. Se puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também refletir sobre esse tema. Aproveite agora e veja outros vídeos também aqui no canal, com temas relacionados ao comportamento humano, relacionados à inteligência comportamental. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.